Efésios 5, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam como não tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Só faltam 3 meses e meio para o final do ano. E muita coisa que você sonhou no final do ano, você já até desistiu. E muita coisa que você esperava, você nem ora mais por isso. E muita coisa que você ambicionava, você perdeu as forças no caminho. Algumas coisas que a gente até diz que acredita, a intensidade da nossa busca, a intensidade da nossa oração revela que a gente já nem acredita tanto. Parece que esse milagre só está disponível para o outro, mas não passa pela nossa vida e nossa casa. E é por isso que o apóstolo Paulo dá conselhos muito sábios nesse texto. Conselhos que podem fazer com que você, em 3 meses e meio, vire a chave. Dê um novo comando para você mesmo. Dê um novo comando para a sua vida. Dê um novo comando para os seus relacionamentos. Dê um novo comando para a sua vida com Deus. Dê um novo comando para a sua história. Nós vamos ter que fazer agora um plano de vida, porque não adianta falar de plano de vida só em dezembro. Está na hora de você pensar o seguinte: é esse ano ainda. É esse ano ainda que eu vou fazer. É esse ano ainda que eu vou falar. É esse ano ainda que eu vou conquistar. É esse ano ainda que eu vou empreender. É esse ano ainda que eu vou resolver alguma coisa. Por isso, o texto diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Uma das coisas que mais falta às pessoas é a sabedoria. As pessoas, elas têm inteligência, mas não têm sabedoria. Porque a inteligência, ela é conquistada. A inteligência, ela também tem a ver com o que você recebeu de Deus, de coeficiente de inteligência, mas a sabedoria independe das salas de aula, independe dos seus estudos, e independe até mesmo se você nasceu uma pessoa com um pouco mais de inteligência, um QI elevado, porque a sabedoria é o quanto você consegue agir com aquilo que Deus quer que você faça, o quanto você consegue agir com o entendimento do que a palavra de Deus revela. Eu conheço pessoas analfabetas e sábias. A minha vovó morreu com 100 anos de idade, a mãe do meu pai. Era uma senhora que não sabia ler. Mas a minha avó amava a palavra de Deus. Mandava as pessoas lerem para ela. A minha avó orava por toda a família. Ela orava, pegava dos vários filhos, pegava um filho, o nome da esposa, depois ela orava pelos netos,
bisnetos, tataranetos, e ela vinha orando nome por nome, na sequência, para não esquecer ninguém. Aí ela pulava de filho, e era o filho com a esposa, ou a filha com o esposo, e depois os netos e bisnetos, e se tivesse tataraneto, tataraneto, e ela orava por toda a família, um a um, e ela tinha uma palavra de sabedoria, e ela tinha uma generosidade impressionante. A gente chegava lá em Vitória, a gente duro é pouco. Eu ia no Fusquinha com a minha irmã lá atrás, dando pontapé um no outro, para ver quem se esticava mais no banco de trás. E a minha mãe com aquela sacola no meio das pernas aqui, com aquele café com leite, dentro da garrafa térmica, laranja já descascada, sanduíche. E a gente ia para Vitória, e a gente ficava num grande hotel, dentro da casa dos nossos familiares. E todas as férias eram na casa dos parentes, todas as férias. E eu ia daqui para Vitória, muitas vezes olhando, deitado ali naquele banco de trás do Fusquinha, olhando pela janela e vendo o formato das nuvens, e falando, olha, aquele ali parece um elefante. Quem já brincou disso? Não é legal? Oh, aquele ali parece um dragão, sim ou não? E às vezes a gente fazia um momento de culto dentro do carro, e a gente cantava hinos, dividia em vozes, e era maravilhoso, e aí a gente comprava, lá em Campos dos Goytacazes, goiabada no lasco. Quem conhece? E a gente comprava aquela goiabada cascão, e era o presente que meu pai levava para minha avó. Goiabada, chuvisco. E a minha avó, sábia, generosa, ela pegava aquela goiabada e todo mundo que chegava para visitá-la, ela cortava um pedaço daquela goiabada e entregava. Josué trouxe para mim do Rio. Sabedoria é ser generoso. Sabedoria. Quais são os conselhos que o apóstolo Paulo nos dá? Para que a gente vá até o fim do ano e a gente consiga ainda esse ano realizar os sonhos que Deus nos deu. Primeiro conselho sábio do apóstolo Paulo: faça as coisas no tempo certo. Faça as coisas no tempo certo. Olha o versículo 16. Ele vai dizer assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Está dizendo, ei, se você não fizer no tempo certo, você vai pagar um preço, porque os dias são maus. Não dá para atrasar, não dá para esperar, não dá para postergar, não dá para evitar. Se não fizer no tempo, você vai pagar o preço, porque os dias são maus, e são mesmo.